Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu te saúdo com a paz de Deus. Nós vamos para o nosso 26º estudo neste momento, né? E eu quero trazer uma série de estudos falando sobre os dons espirituais. O que são, para que servem, né? Quais são os perigos que eles podem causar aos seus portadores, quais são as características de cada dom. Então, nós vamos falar primeiro o que é o dom espiritual. Dons espirituais, habilidade ou bênção que o Espírito Santo considera ao corpo da igreja, aqueles que amam o Senhor e se comprometem com os seus mandamentos. Então, aqui a gente viu que é habilidades, né? São bênçãos, presentes que o Espírito Santo concede à sua igreja para desenvolver dentro da igreja. Concede ao corpo para ser desenvolvido na igreja, ajudando o desenvolvimento e crescimento espiritual da igreja, ajudando o próximo dentro da igreja ou pessoas fora da comunidade da igreja. Então, são áreas que precisam ser conhecidos e desenvolvidos pelo corpo, pelos membros da igreja do Senhor. Agora eu quero te mostrar algumas características, algumas classificações desses dons. Nós temos os dons ministeriais, que são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses 5 estão ligados ao governo e à liderança da igreja. Também nós temos os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência, discernimentos de espírito. Esses são os dons de revelação, né, que também precisam ser conhecidos e desenvolvidos dentro da igreja, porque são eles que traz esse tipo de habilidades para melhor conhecer o Espírito Santo e as revelações do Senhor para a sua obra. Também temos os dons de poder, que é a fé, dom de curar, operação de milagres ou maravilhas. Esses são os dons de poder. Agora, pensa você ter um dom da fé, ou dom de curar as pessoas, a operação de milagres e maravilhas. São dons também que precisam ser desenvolvidos e conhecidos dentro do corpo da igreja. Também nós temos os dons de inspiração ou vozes, que é profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? São habilidades da fala, né? Que você recebe do Espírito Santo para identificar o que realmente, qual o tipo de espíritos está atuando dentro da igreja. E isso aqui é muito importante, nós sabemos a significância, a importância desse dom dentro da casa do Senhor. E no próximos vídeos estarei falando sobre cada um desses dons, como ser operados, como se identificá-los, como conhecê-lo, o perigo que cada um pode desenvolver no portador desses dons. Então, nós temos uma série de estudos para ser concluído dentro desse contexto. Cada um desses dons, ele vai te cobrar regras, né? Tudo que nós fazemos para o Senhor tem algumas regras a serem desenvolvidas. A primeira regra é fazer tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40, vai falar sobre isso. Que nós devemos fazer a obra do Senhor com decência e com ordem. Desenvolver esses dons com amor. 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 3. Tudo que vamos fazer para Deus, na casa do Senhor, se não tivermos amor, a gente se perde. Então, antes de adquirir dons, conheça o amor de Deus para a sua vida e para a vida do próximo. Para que os dons não se tornem fardos, cansativos e, muitas vezes, pode trazer exageros por não conhecer o amor de Deus pelas nossas vidas. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14, 32. O que mais vemos dentro da igreja é exageros, né? Meninice, criancice. A famosa palavra, eu saí de mim. Eu perdi o equilíbrio. O Espírito Santo me tomou e eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que faço quando isso acontece. Mas aqui diz que o Espírito não é o Espírito Santo. O meu Espírito está sujeito a mim. Então, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Cada um fica controlado dentro da sua consciência. Agora, o que acontece é que, às vezes, nós deixamos ser levados pelas nossas emoções e exageramos na hora dessas emoções. Então, tenhamos cuidado para não bagunçar a casa de Deus e dizer que estamos possuídos pelo Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de confusão. Não use os dons que o Espírito Santo nos entrega para fazer confusão, trazer discórdia, divisão, separação dentro da casa do Senhor. Não é para isso que servem os dons. Os dons servem para desenvolver e para o bom andamento e cumprimento da palavra de Deus entre os irmãos dentro da igreja. O outro é obediência a Deus. Não adianta enchermos de dons e viver uma vida de desobediência. Para nada servirá esses dons se a gente não viver uma vida de submissão e obediência a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 vai falar sobre isso. Não adianta fazer nada para Deus se nós não temos o controle de obedecer, de se sujeitar, de se submeter ao Senhor. Essas são as regras. Agora eu quero te apresentar os perigos que esses dons, quando não são bem desenvolvidos e bem trabalhados e estudados, pode causar em nossa vida. Perigos a usar os dons. O primeiro perigo é a gula espiritual. O que é isso, Grazi? É quando a pessoa busca muito dons, e quer desenvolver esses dons. Ele fica desalento o que é mais importante, que é o amor de Deus, a vontade de Deus. Ele perde a sensibilidade de Deus e se apega aos dons como seu próprio consolo. E isso vai lhe causando desgastes. Então, antes de nós desenvolvermos os dons do Espírito Santo, precisamos controlar, né, a nossa exaustão. Nós não podemos usar os dons para desenvolver ou desencadear algo desorganizado e desorientado
errado e desequilibrado em nossa vida. Tudo tem que ter o equilíbrio. Dons é bom, mas a importância é a presença de Deus em nossa vida. Outro perigo é a preguiça espiritual. Depois que você já adquiriu o que você quis, que é o dons, e começa a desenvolver, você começa a perder o sentido. Aquilo não te dá mais prazer, não te dá mais ânimo, não te dá mais alegria. Por quê? Porque o objetivo já foi alcançado, que era o desenvolver os dons. E quando isso acontece, acaba que tudo não faz mais sentido. E aí você entra numa preguiça espiritual, ou seja, entra numa preguiça de buscar a Deus, não quer mais servir ao Senhor como antes. Tudo que você desenvolve agora não tem mais sentido. Quando não tem mais sentido, perde o valor. Então aquele dom que antes era muito bom passa a ser enfadonho. Você agora está fugindo dele, não quer mais desenvolver ele. E o outro muito perigoso é o exagero. O que é isso, Grazi? É quando a pessoa ela começa a desenvolver os seus dons exageradamente, esquecendo do equilíbrio também. Uma exposição. A pessoa ela tem o dom de profecia. Então a vida dela agora resume-se nisso. Nada mais para ela tem, isso é só um exemplo, nada mais para ela tem sentido. Tudo na vida dela é esse dom. Então é o exagero, porque na verdade a nossa vida não se resume em dons, se resume em buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor e ser uma boa serva para o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os dons. Então, a gula espiritual, a preguiça espiritual e o exagero espiritual é um perigo que pode desencadear o portador dos dons, se caso ele não pesquisar, se caso ele não se equilibrar, se caso ele não ter o domínio próprio. Amém? Que Deus nos abençoe.